Salve, salve, meu querido oitavo ano do Colégio Curso Aplicação, professor Rodrigo Alberoni, aqui presente para mais uma videoaula exclusiva para vocês. Hoje vamos falar sobre o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I. Sim, na última aula nós vimos o processo de independência do Brasil. Porém, como eu falei para vocês, proclamar a independência do Brasil não significa que o Brasil já esteja independente de fato. Claro que não. Inclusive, existiam forças portuguesas aqui no Brasil que vão lutar contra esse processo de independência. E guerras de independência vão ocorrer no território brasileiro, sobretudo na região Nordeste. Nós vamos ter guerras de independência no Piauí, no Ceará, no Maranhão, no Pará, na Bahia. Inclusive, na Bahia, o destaque vai para uma mulher, Maria Quitéria, que se alistou escondido no exército de resistência ali pela independência do Brasil, utilizando o uniforme militar do seu cunhado, acabou sendo descoberta, mas pôde continuar lutando ao lado das tropas brasileiras fiéis ao príncipe Dom Pedro I. Depois ela foi condecorada e tudo por bravura em batalha. Então vocês estão percebendo que alguns conflitos pela independência ocorreram aqui no território brasileiro, porque tínhamos muitos portugueses fiéis à coroa, funcionários públicos fiéis a Portugal, militares portugueses aqui, então essa guerra de fato ela ocorreu. Após superar esse desafio de manter a unidade territorial, existia um outro problema. Era necessário o reconhecimento externo da nossa independência. Era necessário que outros países reconhecessem a nossa independência, principalmente a maior potência da época, que era a Inglaterra. Então, o primeiro a reconhecer a nossa independência são os Estados Unidos da América, um país recém-independente, com um projeto político-econômico aqui na América e, portanto, era importante para eles reconhecer a nossa independência. A Inglaterra, neném, estava doidinha para reconhecer a nossa independência também. Porém, tem um problema. A Inglaterra era uma parceira política, econômica e militar muito antiga de Portugal. Ia dar treta. Imagina se a Inglaterra chega, sai reconhecendo a independência do Brasil antes de Portugal. Portugal ia ficar bolado com a Inglaterra. Isso não ia dar certo, não. Então era necessário para a Inglaterra que primeiro Portugal reconhecesse a nossa independência, para aí sim a Inglaterra poder reconhecer. O problema, Portugal não estava nem um pouquinho afim de aceitar a independência do Brasil. E aí que entra a estratégia inglesa. A Inglaterra chamou Portugal e falou: "Ô, Portugal, por que você não exige uma indenização do Brasil? Faz o Brasil te pagar um valor em dinheiro e aí você sai ganhando e reconhece essa independência." Portugal falou: posso pensar. Pô, a Inglaterra vai lá, chega no Brasil e também falou: "Dom Pedro, por que tu não oferece uma indenização a Portugal? Paga pela sua independência, facilita esse processo." Dom Pedro fala: "Olha, mas eu não tenho dinheiro aqui. O meu papai, quando foi embora do Brasil, limpou os cofres do Banco do Brasil." A Inglaterra fala: "Não seja por isso, Pedrinho, eu te empresto dinheiro." E aí o Brasil negocia com Portugal. Portugal exige um pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. E aí o Brasil paga a Portugal pegando o dinheiro emprestado com quem? Com a Inglaterra. O Brasil vai lá, pá! 2 milhões de libras esterlinas no bolso de Portugal. Portugal reconhece a nossa independência e a Inglaterra logo depois reconhece também a independência do Brasil e começa a fazer uma série de acordos econômicos aqui com o Brasil. Só que ao mesmo tempo a Inglaterra chega lá em Portugal e fala: "Viu, Portugal, ajeitei as coisas para vocês, ganharam 2 milhões de libras esterlinas." Portugal diz: "Pô, muito obrigado, Inglaterra, valeu mesmo, ajudou bastante." A Inglaterra diz: "Mais alto lá, Portugal, tô vendo aqui, ó, você tem uma dívida comigo. Você me deve aqui 2 milhões de libras e agora você tem um dinheiro para pagar. Pode me pagar." Portugal pega o dinheiro e paga a Inglaterra. Sentiram a jogada de mestre da Inglaterra? Ela emprestou dinheiro ao Brasil, cobrando juros. O Brasil pagou a Portugal e Portugal paga sua dívida com a Inglaterra. O dinheiro voltou para a Inglaterra e o Brasil vai ter que pagar esse mesmo dinheiro mais juros ao longo dos anos. Ou seja, a Inglaterra se deu super bem, Portugal não ficou com o dinheiro e o Brasil ainda nasce com uma dívida externa que vai gerar dependência econômica em relação à Inglaterra. Ai, ai, Brasil não se deu bem nessa não, já nasceu com dívida externa. Porém, Dom Pedro I está aqui, é necessário uma constituição, um conjunto de regras dessa nação independente que é o Brasil. E aí, deputados serão eleitos para formar uma Assembleia Constituinte em 1823.
Só que essa galera tem planos. Eles querem o poder político para a elite rural brasileira. E eles querem limitar o poder de Dom Pedro. Então eles começam ali a fazer parte da Assembleia Constituinte e criam uma Constituição, a famosa Constituição da Mandioca. Olha a estratégia dos caras. Eles estabelecem que só terá direito a participar da vida política, a concorrer a cargos políticos e a votar, aqueles que tivessem uma grande produção de mandioca. Aí você deve estar pensando, pera lá, professor, pera lá, tio Alberoni, pera. Como assim produção de mandioca? Eu já estudei produção de cana-de-açúcar, eu sei que depois teve café, agora mandioca, sim, neném. Porque os grandes senhores de escravos separavam vários alqueires de suas fazendas, 150 alqueires, para produzir só mandioca, para alimentar, para fazer farinha e alimentar os escravos. Então olha o pensamento da elite rural. Eu só quero que participe da vida política quem é da elite rural. Então o cara tem que comprovar que ele é dessa elite plantando mandioca. Ou seja, a galera que é rica, mas não é da elite rural, não é senhor de escravo, não ia participar da política. E essa Constituição ainda reduziu o poder do imperador. Quem teria poder era o poder do legislativo. Aqueles que fazem as leis seria maior do que o executivo, que é o do imperador. Dom Pedro, quando olha isso, fala, não, estão de sacanagem. Eu, defensor perpétuo do Brasil, líder da independência, terei poderes limitados? Não, essa Constituição não é digna do imperador. Então ele ordena que as forças militares fechem essa Constituição de 23, rasgue essa Carta da Mandioca. Esse episódio que a força militar expulsa essa Assembleia Constituinte é a chamada Noite da Agonia. É na base da violência, do soco, da força física, que essa galera será expulsa. E aí o imperador vai dissolver essa Constituinte e ele mesmo vai montar a própria Constituição, ele vai montar a sua Constituinte, que ficará pronta em 1824. É a famosa Carta Outorgada de 1824. Falando 20 carta, nada a ver. Carta Outorgada de 1824. Agora sim saiu, tio Alberoni. Ei, beleza? Então, essa carta outorgada, ela concedia amplos poderes ao imperador. O que é outorgada? É que foi imposta pelo imperador. Ele falou, a carta é esse ponto final. Ela criava a divisão em 4 poderes. Mas, professor, eu estudei que Montesquieu defende a divisão em 3 poderes. Sim, Dom Pedro foi além, foi a mais. Ele criou um 4º poder. Então, o Brasil teria o poder executivo, que vai administrar, o legislativo, que vai fazer as leis, e o judiciário, que julga. Só que Dom Pedro ele cria um 4º poder para todos governar. É o poder moderador, que vai permitir a ele interferir politicamente nos outros poderes. Ou seja, Dom Pedro está se mostrando alguém autoritário, que quer amplos poderes em suas mãos. Ou seja, ele quer poder. Ele está querendo uma ideia meio que absolutista aqui no Brasil, ele quer mandar em tudo. Obviamente, isso vai gerar insatisfação, principalmente no Nordeste brasileiro. Para ser mais exato, lá em Pernambuco. Em Pernambuco existia um grupo liberal muito forte, que inclusive desejava a proclamação de uma república. E vão começar a articular um projeto para se libertar da dominação de Dom Pedro. Esse projeto é a chamada Confederação do Equador, liderado por um religioso, o Frei Caneca. Eles queriam então pegar as províncias próximas à linha do Equador e formando uma grande confederação. Ia juntar ali Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Paraíba. Obviamente, as forças militares de Dom Pedro vão atacar o movimento, não permitindo a separação. O líder Frei Caneca acaba sendo preso. Só que tem um detalhe importante: ninguém queria cumprir a pena de Frei Caneca. Qual era a pena dele? Execução, morte pela forca. Só que ele era um religioso. Os carrascos falavam, eu não vou matar um religioso não quero ir para o inferno não. E aí então Frei Caneca foi morto por fuzilamento. Colocaram um capuz, mandaram o soldado atirar sem saber quem era, mataram o Frei Caneca. Só depois que o soldado viu e pensou, ai meu Deus, eu matei o Frei, eu vou para o inferno. E assim termina aí a Confederação do Equador. Aí você pensa, os problemas de Dom Pedro acabaram. Nananina não. Vai rolar mais conflito. A famosa Guerra da Cisplatina. A região da Cisplatina era uma região de muitos conflitos ao longo da história da América Portuguesa e da América Espanhola. Aquela região que está ali na Bacia da Prata era disputada, né, por Portugal e a América Espanhola. E naquele momento, desde o governo de Dom João VI, a Cisplatina estava sob o domínio, aqui no caso português e depois brasileiro.
Só que nesse momento conturbado de independência, Cisplatina tenta se separar do Brasil para se juntar à Argentina, se juntar a Buenos Aires. E aí Dom Pedro não vai tolerar isso. Vai ocorrer uma guerra entre Brasil e Argentina pelo controle da região da Cisplatina. Essa guerra se estende por vários meses, o Brasil gasta mais dinheiro que poderia gastar nesse conflito e, pelo visto, a solução estava longe de ocorrer. Quem entra na jogada? A Inglaterra. A Inglaterra malandra chama Brasil e Argentina para negociar e fala, olha, se os dois continuarem com essa guerra, vão se endividar mais ainda, os dois estão comprando minhas armas, vestimentas, munição, produtos, não vão conseguir me pagar. Faz o seguinte, ninguém fica com a Cisplatina, ela se torna um território independente. E assim nasce o Uruguai. O Brasil e a Argentina aceitam essa situação, nasce ali a República do Uruguai, República Oriental ali do Uruguai, e ponto final. Só que isso é ruim para a imagem de Dom Pedro. Ele gastou rios de dinheiro nesse conflito e não saiu vitorioso. Nananina não. Então a imagem de Dom Pedro está queimada, ele é visto como um líder autoritário, desde que ele representou ali na chamada Noite da Agonia e criou o poder moderador. Ele é visto como um fracassado militarmente, de certa forma, porque perdeu a província da Cisplatina, o Uruguai nasceu independente a partir dali. E para piorar, ele não sabia lidar bem com as críticas. Tinha um jornalista ítalo-brasileiro chamado Líbero Badaró, que num de seus jornais escrevia críticas pesadíssimas a Dom Pedro. E sabe o que vai acontecer? Esse Badaró ele foi simplesmente assassinado. E aí a culpa começa a recair sobre quem? Sobre o próprio Dom Pedro. O filme dele está mais queimado do que nunca. Sem contar as traições, né? Dom Pedro tinha amantes, tinha caso com a Marquesa de Santos. Isso gerava uma imagem ruim para o próprio imperador. Terceiro ponto importante, seu pai Dom João VI morre. E quem é o herdeiro do trono? O próprio Dom Pedro. E aí, ele volta para Portugal ou fica no Brasil? Ele decide então ficar no Brasil e mandar sua filha, Dona Maria, a Portugal, para assumir o trono quando chegasse à idade adulta. Quem fica como seu tutor é Dom Miguel. Dom Miguel faz o quê? Dá um golpe e ele mesmo se intitula Rei de Portugal. Então a cabeça de Dom Pedro está perdida. Ele começa a gastar rios de dinheiro do Brasil para tentar solucionar o problema do trono português. O Brasil está endividado, o Banco do Brasil vai falir, vai quebrar. Olha a situação que Dom Pedro está se metendo. Então ele faz uma viagem política a Minas Gerais, e ele é muito mal recebido lá em Minas. Isso foi logo após a morte, o assassinato do Líbero Badaró. Muitas pessoas colocaram lenços pretos nas portas de casas, nas janelas, representando o luto em relação ao próprio governo e à morte do Badaró. Então Dom Pedro ficou muito triste com essa situação. Então, parte da liderança portuguesa, de origem portuguesa aqui no Brasil, que apoiava Dom Pedro, tem uma ideia, vamos fazer uma festa para que quando Dom Pedro voltar ao Rio de Janeiro, ele se sinta amado, ele se sinta apoiado. Quando os indivíduos que eram contrários a Dom Pedro percebem essa festa, começam a vaiar, a tirar pedras, objetos, tentando evitar essas festas nas varandas dos portugueses. E aí esses indivíduos, esses portugueses descendentes que apoiam Dom Pedro, vão começar a revidar jogando garrafas de vinho na população. E aí nós temos um episódio chamado de Noite das Garrafadas. Ou seja, quando Dom Pedro volta ao Rio de Janeiro, a cidade está um caos, é pedra, é pau, garrafa voando, maior conflito. Percebendo que sua situação era insustentável, que ele não tinha apoio de grande parte da população, que o país estava endividado, em crise política e econômica, Dom Pedro resolve abdicar do trono brasileiro e retornar a Portugal para lutar contra o seu irmão Dom Miguel e recuperar o trono português. Então ele abdica aqui do nosso trono em 1831, deixa ele para o seu filho Dom Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos, e volta a Portugal. Só que tem um problema, o Pedro de Alcântara tem 5 anos, ele pode governar o Brasil? Não. Então nós teremos início ao famoso período regencial. Bacana? Mas aí é assunto para uma próxima videoaula. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.